só o Ivanil, que me conhece um pouco, só para vocês poderem, não é que isso seja o importante, não estou exaltando a minha pessoa, só para vocês conhecerem, porque hoje em dia, para a gente estar dando oportunidade, a gente precisa conhecer um pouquinho, né? A pessoa que a gente está dando oportunidade, que está muito complicada. Então, meu nome é Carlos, né? Malafaia, eu sou pastor, eu me converti na Igreja de Nova Vida no ano de 1985 e um ano depois eu já estava trabalhando no Ministério de Louvor da igreja e 10 anos depois eu estava sendo ordenado ao Ministério Pastoral no ano de 1995 e é muito interessante que a gente geralmente fala muito sobre ministério hoje, né? Ministério de músico, né? Quem toca, quem prega, quem canta, quem faz e acontece. Mas o meu primeiro ministério, o meu primeiro assim, obra, primeira coisa que eu fiz na casa de Deus, na obra de Deus, eu me converti e eu estava desempregado, então eu fui até a igreja e falando com a secretária se tinha alguma coisa que eu pudesse ajudar e tal. E ela, muito sem graça, ela falou: olha, a única coisa que não foi feita aqui ainda é a lavagem dos banheiros. Então eu falei comigo mesmo, então meu ministério vai começar pelos banheiros. Então hoje você vê que tem tanta gente querendo começar, né, em cima de púlpito, com microfone, com outdoor, com tanta coisa, né? E são poucos que querem realmente começar por baixo. Então eu comecei ali, e dali eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus que eu queria trabalhar num escritório, com mesa, com ar-condicionado. E um tempinho depois o pastor presidente me chamou para eu trabalhar no escritório, na administração da igreja. Então tudo que eu estava pedindo aconteceu. Depois ele me deu um culto nas mãos para eu dirigir e de lá não parei mais. Aí abri trabalhos, eu pastorei várias igrejas filiais e cheguei no ano de 2000, eu estou encurtando 2023, no início do ano, mais ou menos março, abril, eu comecei a me sentir um pouquinho ruim e tal, aí eu acabei indo fazer um exame, uma ultra, aí lá eu descobri que estava com câncer, em julho de 2023, e nesse período de julho até dezembro, eu emagreci 20 quilos, foi uma coisa assim absurda, eu estava com quase 80 quilos, eu estava na academia, eu estava assim como dizem, né, sarado, bombado, e de repente aqueles músculos todos, perdi tudo, fiquei muito ruim. E quando foi em janeiro, eu já estava muito mal na casa da minha filha, porque eu estava morando na região dos Lagos, e quando eu fui para a casa da minha filha, e lá já estava muito ruim, já estava com retenção líquida, já estava com uma série de coisas, com anemia profunda, aí lá um amigo pastor me conseguiu internar em um hospital municipal em Caxias, Boaci do Carmo, e ali eu fiquei internado 44 dias. A médica dizia para minha esposa em off, pode se preparar que ele não vai sair daqui vivo não. Mas ela não sabia que Deus já tinha um outro plano, e que Deus é que tem a última palavra na nossa vida. Então, eu consegui uma vaga num servidores e ali eu comecei meu tratamento de quimioterapia, fiz 6 ciclos de quimioterapia e agora estou fazendo 8 ciclos de manutenção da quimio. Eu já fiz 6, falta 2. Em vista do que eu estava antes, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e eu estou aqui hoje para glorificar Jesus e para agradecer a vocês aí pela oportunidade, ao meu amigo Ivanil, ao Márcio, que indicou aí para que eu viesse a trazer a palavra. Então, vamos, sem delonga, a gente participar da palavra. Eu vim nesse tempo aí, desde terça-feira, orando, lendo, e algumas coisas Deus já tinha colocado no meu coração quando eu recebi o convite, e ali eu fui aperfeiçoando. A palavra que eu quero trazer aqui, sim, quantos anos você tem? eu tenho 59 anos, 59. Estamos novos ainda, cabelo branco, né? Mas eu quando vi o Márcio aí com cabelinho branco, falei, opa, já tem um aí que já está parecendo comigo, beleza. Então, hã? Não vamos nem estender o assunto.
moça cabeluda dessa. É que eu corto ele bem baixinho. Ah, legal. Aí, ô Márcio, eu quero aproveitar um ganchozinho. Hã? Vai falar. Eu quero aproveitar um ganchozinho, porque o pastor Henrique aí falou, na terça passada, alguma coisa de Saulo transformado em Paulo. Aí eu ouvi aquilo dali, aí o Espírito Santo começou a ministrar alguma coisa no meu coração sobre essa conversão de Saulo, que é uma coisa fenomenal. Quando a gente lê o capítulo 9 de Atos, onde fala da conversão de Saulo, a gente não atenta para o capítulo 22 de Atos e o capítulo 26, porque esses dois capítulos, o próprio Paulo, ele detalha sobre a sua conversão, coisas que não estão escritas aqui no capítulo 9, sobre a conversão dele, como é que foi o processo, algumas coisas que não estão escritas no capítulo 9, no capítulo 22, o Paulo, e o capítulo 26, ele detalha, é uma coisa extraordinária. Como Ananias falou com eles. Aqui no capítulo 9, Ananias falou pouca coisa, mas no capítulo 22 e 26, Ananias fala mais coisa para Paulo. E Paulo detalha mais sobre a sua conversão. Então eu queria ler alguns textos aqui, rapidamente aqui, para a gente poder gravar, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu amo a palavra de Deus. E eu estava falando para minha esposa hoje, o inimigo trabalha muito para tirar a palavra de Deus da nossa vida, da igreja, sabe? Ele não quer que a gente leia, ele não quer que a gente guarde, ele não quer que a gente se alimente da palavra, porque a palavra é a única coisa que pode blindar a nossa vida. Por isso que diz lá no Salmo 199, Salmo 119, no versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela nos blinda contra o pecado e contra tantas outras coisas ruins. Então diz aqui no capítulo 9, Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, guarda bem essa palavra, essa frase, essa expressão, discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para que ele fosse em Damasco a fim de achar alguns do caminho, assim eram conhecidos os crentes daquela época, né, os cristãos, os discípulos, para que levassem eles para Jerusalém. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, não ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim vaso escolhido, e para levar o meu nome aos gentios e reis perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo 26. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Essa expressão aqui, discípulo, ela aparece nesse capítulo 9, 8 vezes. A expressão cristãos aparece, santos aparece 2 vezes. E os do caminho, 1 vez. E a designação para irmãos aparece 2 vezes.
E eu fiquei assim pensando, e por que Lucas, ele que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, por que ele deu tanta ênfase, ou mais ênfase, à designação discípulo? Eu entendo por que Lucas deu mais ênfase nisso, porque quando verdadeiramente nós somos discípulos, nós somos cristãos, nós somos irmãos, nós somos santos e nós pertencemos ao caminho. Então eu acredito que o que Deus quer de cada um de nós, ou daqueles que se convertem a Jesus Cristo, é que nós sejamos discípulos, é que nós sejamos cristãos. É muito interessante que a tradução do original de discípulo significa aluno, aprendiz. E cristão no original significa seguidores de Cristo, ou pertencentes a Cristo. Isso não é pouca coisa, a gente precisa levar mais a sério essa questão de discípulos de Jesus. Será que nós estamos sendo alunos dele? Será que nós estamos sendo aprendizes dos seus ensinamentos, do seu evangelho? Será que nós estamos sendo cristãos, seguidores de Cristo, ou pertencentes a Cristo? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado desse evangelho de hoje, que tem sido pregado e anunciado em muitos lugares, uma mensagem, sabe, e um evangelho que pouco está transformando a vida das pessoas e convertendo as pessoas. Isso tem me preocupado, porque eu vou dizer uma coisa, esse evangelho que em muitos lugares está sendo pregado hoje, essa mensagem que está sendo anunciada, sabe, em muitos lugares hoje, esse não foi a mensagem, o evangelho que eu abracei 40 anos atrás, não. E eu acredito que alguns de vocês também, sabe, abraçou um evangelho que foi genuíno, uma mensagem pura. Então hoje a gente vê uma mensagem, um evangelho adulterado, sabe, um evangelho hoje, uma mensagem falsificada, com metanol, já que está na onda agora, né, esse assunto de metanol, uma mensagem que está sendo em nome de Cristo, em nome de Deus, ou seja, que estão ainda dizendo que está na palavra de Deus, um evangelho que pouco está convertendo, está convencendo. Isso é uma diferença. Há muita gente hoje que é convencida dentro das igrejas e se dizendo evangélicas, se dizendo de Deus, do que convertidas. Convencidas é porque de repente elas ouviram uma palavra, uma mensagem, que elas se convenceram do que o que elas faziam antes era errado, era pecado, estava contra a vontade de Deus, mas não muda, eles não mudam. Quando a gente lê o capítulo 9 de Atos, a gente vê um Saulo que teve um encontro com Jesus, que caiu do cavalo, sabe, eu posso afirmar até que ele caiu do cavalo, porque esse Saulo aqui não era qualquer um, não. Esse Saulo aqui, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era um homem conceituadíssimo entre os judeus, entre os fariseus, entre aquela cúpula judaica de sacerdotes. Gamaliel não era qualquer um, e Paulo foi instruído aos pés dele. E Paulo tinha um conhecimento tremendo. Alguns até afirmam, alguns teólogos, que Paulo era poliglota, o cara que falava várias línguas. Então ele era um homem instruído. Quando você lê o livro de Atos, você vai se deparar com o julgamento dele diante do rei Agripa. E o Agripa diz: Paulo, você está com oportunidade. E Paulo começa a discorrer, sabe? E se levantou um outro lá que diz: Paulo, as muitas letras te fazem louco. Então, ou seja, Paulo era um homem muito instruído, era capacitado. Para ele pedir cartas ao sumo sacerdote e ele receber essas cartas, autorização para ele perseguir os crentes, os discípulos de Jesus, ele não era qualquer pessoa. Então, com certeza, né, dizem, né, que de Jerusalém até Damasco levava uma semana. Então Paulo não ia a pé. Então, com certeza, deram um cavalo para ele, aqueles que acompanharam ele, não foi sozinho.
Porque se você ler o capítulo 22 e 26, vai dizer ali que não só ele caiu, mas aqueles que estavam do lado dele também caíram. Só que Paulo, ele ouviu, ele teve uma experiência muito pessoal com Jesus. Então, ele não era qualquer pessoa. Aí você vê que esse Saulo, que não era qualquer pessoa, ele de repente tem um encontro com Jesus que transforma radicalmente a vida dele. A gente pode dizer que esse Saulo se transformou num Paulo, sabe? Foi uma mudança radical, ao ponto de Ananias, que era um discípulo do Senhor em Damasco, quando foi orar por ele, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, já estava chamando até ele de irmão, sem ele ser membro de uma igreja. Vamos trazer para o dia de hoje, sem ele ser membro de uma igreja, sem ele ter uma carteirinha de membro, e sem ele ser batizado nas águas, porque ele foi batizado nas águas depois. E Ananias diz: olha, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou aqui para eu impor as mãos sobre você, para que você recupere a vista, e que você seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda que aconteceu na vida desse Saulo, que se tornou um discípulo. Só que na caminhada dele, é claro, a fama dele é que ele era um perseguidor. E é verdade que está na Bíblia, que diz que Paulo respirando ameaças e morte. Se você ler o capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 58, quando estavam matando Estevão, diz que ele consentia na morte de Estevão. E no capítulo 8, versículo 1, diz que Paulo e Saulo consentiam na sua morte. Então Saulo tinha uma fama negativa muito grande, um cara que era temido. Ele respirava, a respiração de Paulo já era um perigo estar perto daquele homem. Ele era um homem bomba, um perigo para a igreja de Cristo, para os discípulos. Então, de repente, esse homem aí tem um encontro com Jesus e ele se transforma. E ele se transforma em um discípulo, ele se transforma em um pregador, ele se transforma em um defensor de Jesus, porque diz que ele começou logo a pregar a palavra. E é muito interessante que aquele que viajava de cavalo, no capítulo 9, aqui, versículo 1, diz que ele indo para Damasco, e a gente entende que ele estava a cavalo, que ele caiu. De repente, no versículo 23 até o 25, diz que ele estava sendo, ele foi colocado dentro de um cesto, para que ele não fosse morto, e ele desceu dentro de um cesto. Aquele que estava acostumado a andar de cavalo já estava viajando até de cesto, ou seja, se tornou um cara humilde, um cara simples, porque estavam tentando matar ele. Porque aquele que estava indo em Damasco para poder perseguir, matar e prender os discípulos de Jesus, de repente começa a pregar a favor. E diz que os judeus não gostaram nada daquilo e diz que intentaram matar esse Saulo. Eu quero rapidamente frisar algumas coisas bem importantes aqui. Porque quando a gente fala de discípulo, quando a gente fala de cristão, quando a gente fala daqueles do caminho, seguidores de Cristo, pertencentes a Cristo, vem à minha memória o texto de Lucas 9:62, que Jesus diz: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. No original, esse texto significa que aquele que é meu discípulo, aquele que pertence a mim, ele tem que cortar reto, porque faz aqui uma alegoria aqui com o arado. O arado, ele era usado para cortar em linha reta, ele não podia cortar em zigue-zague. Então Jesus está dizendo: olha, aquele que bota a mão no arado,